Chegado à governadoria, fui informado de que Noêmia estava com a volta marcada para breves horas, tendo o governador nomeado uma comissão de recepção, pois Noêmia saíra de sua esfera de vida espiritual, que era muito acima daquela em que nos achávamos, onde ele desempenhava a função de governador da região. Todos já devem saber que muitos são os que desempenham funções em esferas inferiores, por variantes fatores, mas é de salientar que os governadores o são por indicação de autoridades superiores, visando a influência vibratória, o tom hierárquico indispensável. Um governador é mais do que um simples administrador formal, porque os visos da divina paternidade se escoam pelos elos decrescentes, a começar do Cristo planetário, passando pelos seus imediatos e por aí adiante, até chegar ao que diríamos ser o último da escala administrativa. Na face da Terra, as coisas se passam de modo diferente, porque a brutalidade da matéria densa encontra apoio na inferioridade moral dos espíritos. E assim sendo, em tudo se curvam ao imediatismo das formas, dos rótulos, das aparências, de modo a truncar a influência essencial, os méritos da verdade, do amor e da virtude, que são aqueles que deveriam tutelar todas as atividades humanas a fim de criar, consequentemente, um ambiente realmente cristão. Todavia, como o ideal é a perfeição, ainda no erro se encontram os vestígios de que é certo, pois quem pensa em depor uma autoridade, pensa de antemão em colocar uma outra no lugar. O mal é que tudo parte do imediatismo formal, objetivando vantagens materiais ou mesmo despeitos e desforras, quando tudo deveria visar os supremos destinos do espírito. E é por isso que vemos nos abismos da subcrosta e nos umbrais elementos fartos de sabedoria formal, autoridades em política e terminologias científicas. Não é que o mal esteja em querer ser sábio ou administrador, pois todos terão que aprender de tudo, que essa é a finalidade sagrada do espírito. Porém, sem partir do amor como premissa, jamais alguém atingirá o divino epílogo. Desta sorte, qualquer mente pode imaginar a função do Cristo quando encarnado, ou de sua conduta, pois sendo o administrador planetário, renunciou a todos os títulos e dispensou todas as prerrogativas do reino do mundo, em troca do reino do céu, que lhe custou a crucificação. É que sabia muito bem para onde costumam ir os mandatários do reino do mundo, em sua imensa maioria, que é para as regiões de sombra e de dor, de pranto e ranger dos dentes. Tudo pode servir de ferramenta perante as realizações que nos cumpre colimar, porém é bom lembrar o quinteto máximo: bolso, estômago, sexo, orgulho e egoísmo. E como ninguém poderá atingir o grau crístico sem usá-los a todos, devemos estar sempre alerta para controlá-los e não para sermos controlados por eles. A lei de Deus e o divino exemplo do Cristo, somente disso é que tratam, nada mais e nada menos, embora os traficantes de mercadorias religiosistas possam dizer em contrário o que bem quiserem para defender suas traficâncias. Mas lembrem-se, também a respeito deles podemos e devemos afirmar que as regiões de treva funcionam em benefício do reino do céu. Eles, mais até do que os outros, costumam fazer longos estágios nos lugares tenebrosos. Entretanto, vamos ao caso de Noêmia, que afinal de contas não trocou a primogenitura do espírito pelo prato de lentilhas, como fazem muitos daqueles que pretendem passar por sábios e poderosos do mundo. Se Noêmia sempre fora dócil aos preceitos do céu, a meu ver, enquanto estava eu encarnado, muito mais disso me convenci depois de haver desencarnado. E com a minha desencarnação, tendo ela procurado a velha lavadeira, tudo subiu de monta, pois começou a distribuir dádivas aos pobrezinhos como melhor podia, mesmo enfrentando a má vontade dos parentes que a chamavam de discípula do diabo, instigados pelo novo padre. Foi em frente,
Ouviu o Consolador que adverte, ilustra e consola, tendo atingido a hora final, rodeada de muito carinho de ambos os lados da vida. Espírito bastante tarimbado, tendo tido vidas em companhia da grande Mãe Maria, ela sonhava com Maria frequentemente, assim dizia. O certo é que trabalhava sob a sua orientação, como acontece com muitos milhares de seres encarnados, pois a Grande Mãe, como a denominam por aqui, comanda as legiões que socorrem nas trevas, usa bastante os fluidos humanos para fins de serviço nos lugares tenebrosos. Fui ao encontro de minha esposa. Mas a princípio fiquei acanhado, porque suas companhias espirituais que vieram beirar o leito dito de morte, embora reduzidas em suas luzes e maravilhas espirituais, deixavam muito longe a minha pobreza de espírito. Mas como o reino do céu vai em medidas de amor para muito além das concepções que dele fazemos, eis que me vejo, num repente, envolvido pelas comandadas de Maria. A simplicidade gloriosa dos espíritos maiores é impossível de ser descrita, mas é fácil observar que a grandeza de luzes e graças corresponde ao montante de simplicidade com que se portam. Quando tudo parecia transpor os limites de minhas ideias, pois eu todo fremia de envolvimentos celestiais indizíveis, o céu vem sobre mim na pessoa maternal de Maria, com os braços estendidos, os olhos feitos de amor e o sorriso de mãe, a convidar para o banquete das harmonias que somente as minhas lágrimas traduziam, e os meus joelhos prontos a se curvarem, o que não fizeram porque ela ordenou em contrário, dizendo: Filho meu querido, todos somos iguais perante o Pai Divino e a divina direção planetária do Cristo. Uns teremos avançado mais, outros menos, porém a origem é a mesma, o processo evolutivo é o mesmo, e a mesma é a sagrada finalidade de todos os filhos do Pai Amantíssimo. Queremos amor e não exaltação. Desejamos chegar, mas vocês nos repelem, julgando-nos filhos especiais do Pai. Eu queria falar, mas as palavras não saíam, tal a profundidade da emoção que a sua maternal presença me causava, e foi ela quem apanhou à minha direita, dizendo: Vai tirá-la do cárcere, meu filho, eu quero que sejas tu o libertador de Noêmia. Ela fez tudo, eu não fiz nada, pois estava aturdido, inundado de amor, as faces regadas de lágrimas quentes, escaldantes, ferventes. E quando menos esperava, tive Noêmia nos braços, mas não a Noêmia da encarnação, a Noêmia da carne e ossos densos, porém uma Noêmia angélica feita de luz e deslumbrantes graças. A caravana partiu, subiu, entre cânticos de boas-vindas e alegrias inenarráveis. Subi com aquela embalagem celestial, aquele ouro e azul divinos, sem saber ao certo como. Foram depositar Noêmia na presença de um grande mestre, imediato do Cristo, que lhe passou as palavras do mesmo Cristo, felicitando-a pela vitória e prometendo sua visita assim que estivesse refeita das emoções do momento. E a grande mãe veio a mim outra vez, singela e gloriosa, para informar. Noêmia vai dormir um pouco, muito pouco, meu querido filho, e tu a esperarás algumas horas. Vai e trabalha, faze o que podes pelos pequeninos, pois o Pai assim quer, e nós só podemos crescer quando realmente fazemos pelo crescimento de nossos irmãos. Ainda assim, assaltado pela emoção divinal, não pude falar, não pude agradecer. Ela chegou-se, beijou-me a testa e admoestou com aquela carícia vocal que parecia um dilúvio de amor maternal. Quero que me ames, filho, pois é da vontade de Jesus, o Verbo do Pai neste planeta, que eu represente nele a gloriosa maternidade, mas não deves portar-te assim, exaltando-me desse modo. Virei a ti dentro de poucos dias, mas espero que te portes como filho do Pai único, vendo em mim a irmã, apenas a irmã que evoluiu mais, sem ter, porém, afora isso, nada mais do que todos os filhos dele,
E podes estar certo também que o mesmo é o pensamento e a palavra de Jesus, o nosso diretor. Qualquer outra consideração, portanto, será de ordem hierárquica e administrativa, mas fundamentalmente somos todos irmãos, filhos daquele Pai que a ninguém emanou especialmente. Procura amar bastante, filho, mas deixa a exaltação de lado, que ela muito nos separa, e isso muito prejudica. Creio que vi uma réstia de tristeza em seu meigo olhar naquele momento, e a prova tive-a na sua palavra, pois ela afirmou em seguida: o amor aproxima e a exaltação separa, filho meu. Dize a todos os filhos do Pai Divino, a todos os comandados de Jesus, que a ordem é muito amor e nenhuma exaltação. Onde quer que alguns já estejam na hierarquia planetária, para ali todos terão que ir, porque essa é a lei. Vai, filho, e espera trabalhando o bom trabalho, que dentro em breve irei ao teu encontro e ao encontro de todos aqueles que desejarem a minha companhia. Já foi dito que as glórias divinas são manifestadas pelos espíritos divinizados. É o que podemos reafirmar. E reafirmando, queremos respeitar o fator hierárquico sem, de modo algum, julgar que o Pai Divino tenha emanado filhos especiais. A emoção que tive de enfrentar, muitíssimos já enfrentaram e todos os espíritos em processo evolutivo a enfrentarão, porque as luzes espirituais são como forças tremendas, potencialidades energéticas que parecem transformar-se em amor, mas em amor divinizado, que só se pode reconhecer o que seja ao senti-lo. E assim mesmo, ressalvamos que o sentir depende do grau de penetração de cada um. Quem não sintoniza, não sente, e ninguém sintoniza com o que quer, porém com o que pode, conforme o seu grau de evolução íntima. E esta, bem ao contrário do que afirmam os negocistas do religiosismo terrícola, retrato fiel do paganismo retrógrado, filho retardado das eras primevas, só se consegue com as boas obras, só se adquire com o bom procedimento social, que é como o afirmam a lei de Deus e o divino exemplo do Cristo. Ao retornar aos meus afazeres, deslumbrado por tamanhos acontecimentos, sentia em mim estranhos sentimentos. É que vivia em um plano intermediário, tendo os filhos na crosta e a esposa em planos muito superiores. Dentro de mim havia como que uma estação telefônica, com suas ligações diametralmente opostas, porém controladas por uma central poderosa, que era representada por um amor maciço, poderoso, confiante e capaz de remover montanhas. Isso é normal, disse-me Silvestre quando lhe contei o que vinha acontecendo nos meus domínios emocionais, e entrou em detalhes. Afinal, Arthur, é fácil observar a sabedoria de Deus nisso tudo, pois estando ligado para baixo e para cima pelos laços de família, está apenas dando seguimento ao plano divino, que misturando maiores e menores, favorece a uns e a outros, uns crescendo pelo fato de ensinarem, e outros tendo com quem aprender. É o maravilhoso mecanismo da lei que, sem falar alto, pois Deus não faz discurso, a todos envolve e favorece com as sagradas oportunidades da vida da grande mestra. Depois de considerar bem a questão, comentei: se os homens soubessem como tudo é divinamente simples, ao que Silvestre aduziu: enquanto a verdade única força a união, os homens se dividem por causa de múltiplos interesses subalternos. Enquanto a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude conclamam a unidade, o bolso, o estômago, o sexo, o orgulho e o egoísmo proclamam as separações. São 5 contra 5 que a evolução há de obrigar ao entendimento para funcionarem a bem do espírito, pois os fatores positivos e os negativos conjuntamente, ou bem usados, terão que produzir todas as vantagens imorredoras dos filhos de Deus. Isto porque, entenda bem, nenhuma força deve ser destruída, mas sim bem orientada.
Aquele, pois, que mais depressa transformar a fase negativa de uma lei em fase positiva, esse torna-se maior. A grande questão não é apenas jogar, mas sim jogar bem. E nos despedimos porque tínhamos o que fazer, em setores diferentes na aparência, mas iguais na realidade, porque ambos lidávamos com irmãos sofredores, uns de certo modo, outros de outros modos, porém todos eles por causa de íntimas desarmonias, de marcantes desajustes em face da lei de Deus.